paz do Senhor Jesus, querido irmão, querida irmã, que bom que você está aqui mais uma vez conosco. Temos uma satisfação enorme ter a sua presença mais uma vez e acreditamos e cremos e já agradecemos ao Senhor cada novo ouvinte que está aqui conosco. Inclusive, temos muitos outros materiais de grande importância, grande relevância para você na nossa página do YouTube, que é youtube.com/Ministério Apostólico Ágape. Muito bom estar aqui mais uma vez. Vamos começar hoje mais um episódio do livro de Ezequiel. E conosco hoje está o nosso irmão Breno. Bom dia, pessoal, tudo bom? Mais um momento que estamos aqui juntos e vamos tentar receber do Senhor. Passando aqui também para Daniel e Marina, esse casal abençoado. A graça e a paz do Senhor Jesus. Não esquecendo, pegue sua Bíblia, seu caderno para poder fazer as anotações. Bom dia, povo santo. Sejam todos bem-vindos. É isso aí. E, como sempre, antes de iniciarmos nossos estudos, comentários, leitura da Bíblia, vamos orar. Deus Pai maravilhoso, graças te damos por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor deixou a tua palavra, deixou este manual para nos guiarmos em direção, ou melhor, para nos guiarmos conforme o teu coração. Muito obrigado, Senhor, pelo Espírito Santo em nós. Muito obrigado, Pai, pelo sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos reconectou ao Senhor e a sua subida deixou para nós o Espírito Santo, permitiu a vinda do Espírito Santo. Sem o Senhor, meu Deus, estaríamos mortos no pecado. E nós te agradecemos, porque o Senhor, Deus Pai, Deus Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, e o Deus Espírito Santo, vem fazendo em nós a obra da redenção, a transformação desse mundo, através de nós, guiados por essa santa palavra. Muito obrigado, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. Abra sua Bíblia em Ezequiel, capítulo 12. A gente vai fazer a leitura aqui. Se você não estiver com a Bíblia agora no momento, não tem problema. Faremos a leitura do capítulo 12, versos 1 ao 20. Vamos lá. E veio a mim a palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, tu habitas no meio da casa rebelde, que tem olhos para ver e não vê, e tem ouvidos para ouvir e não ouve, porque é casa rebelde. Tu, pois, ó filho do homem, prepara a mobília para mudares de país e de dia mudar de lugar à vista deles. E do teu lugar mudarás para outro lugar à vista deles. Bem pode ser que reparem nisso, ainda que eles são casa rebelde. À vista deles, pois, tirarás para fora de dia os teus trastes, como para mudança. Então tu sairás de tarde à vista deles, como quem sai mudando de lugar. Escava para ti à vista deles a parede e tira-os para fora por ali. À vista deles, aos ombros os levarás, e às escuras os tirarás. E cobrirás a face, para que não vejas a terra, porque te dei por sinal maravilhoso a casa de Israel. E fiz assim, como se me deu ordem. Os meus trastes tirei para fora de dia, como para mudança. Então, à tarde, escavei na parede com a mão, às escuras os tirei para fora, e aos ombros os levei à vista deles. E veio a mim a palavra do Senhor pela manhã, dizendo: Filho do homem, não te disse a casa de Israel, aquela casa rebelde, que fazes tu? Dize-lhes: Assim diz o Senhor Jeová. Esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. Dize: Eu sou o vosso maravilhoso sinal. Assim como eu fiz, assim se lhes fará a eles. Para o exílio irão cativos. E o príncipe que está no meio deles levará aos ombros e às escuras os trastes e sairá.
A parede escavarão para os tirarem por ela. O rosto cobrirá para que com seus olhos não vejam a terra. Também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado o meu laço, e o levarei à Babilônia, à terra dos caldeus, mas não haverá, ainda que ali morrerá. E todos que estiverem ao redor dele, para seu socorro, e todas as suas tropas espalharei a todos os ventos, e desembainharei a espada atrás deles. Assim saberão que eu sou o Senhor, quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Mas deles deixarei ficar alguns, escapos da espada, da fome e da peste, para que contem todas as suas abominações entre as nações para onde forem, e saberão que eu sou o Senhor. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: Filho do homem, o teu pão comerás com tremor, e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra: Assim diz o Senhor Jeová acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: o seu pão comerão com receio, e a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada de sua abundância por causa da violência de todos os que habitam nela. E as cidades habitadas serão desoladas, e a terra se tornará em assolação. E sabereis que eu sou o Senhor. Glória a Deus por essa palavra. Nós vamos tratar aqui do capítulo 12 até o verso 20, porque do 21 até o capítulo 14, como uma mensagem só. E vamos sucintamente tratar aqui do capítulo 12. Por que sucintamente? Porque a gente poderia parar em apenas um verso aqui e aprofundar. E no momento não faremos isso, não é esse o propósito aqui. Então espero que você em casa busque a revelação do Senhor em cima dessa palavra, que é muito profunda, é impressionante. Vamos passar aqui rapidamente para que você tenha uma luz, para que algo que a gente fale seja um instrumento para despertar em você esse novo nível de revelação e entendimento à luz da palavra de Deus. Amém? Então vamos lá. Começando aqui no capítulo 12, o Senhor vem tratando, né, sobre essa mudança que Ezequiel deve fazer como um símbolo do que ocorrerá com o povo de Israel. Esse símbolo, ele remete aqui ao capítulo 4 também. Breno ministrou na semana passada, porque vem falando, né, sobre esse período de humilhação que o povo passaria, e esse êxodo pela escravidão, né, não seria um êxodo de decisão do povo, né, para um outro local, mas seria um êxodo pela escravidão. Interessante é que no verso 10 do capítulo 12, a palavra do Senhor diz assim: Assim diz o Senhor Jeová. Esta carga refere-se ao príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel que está no meio dela. No original, a palavra, o significado, né, da palavra em hebraico, massa, significando oráculo, e peso, no caso aqui do verso 10, ele faz uma remissão ao que está escrito lá em Jeremias, no capítulo 23, verso 33, que diz assim a palavra do Senhor: Quando, pois, te perguntar este povo, ou qualquer profeta ou sacerdote, dizendo: qual é o peso do Senhor? Então lhe dirás: vós sois o peso, eu vos deixarei, diz o Senhor. E quando ele diz aqui em Jeremias, né, qual é o peso, esse peso está dizendo qual é a sentença, o significado, né, dessa palavra peso é qual é a sentença. E voltando para Ezequiel, capítulo 12, verso 10, né, relendo para você, diz assim, diz o Senhor Jeová: esta carga refere-se ao
príncipe em Jerusalém e a toda a casa de Israel, que está no meio dela. Esse trocadilho, lá no original, é porque tanto a palavra, né, aqui, carga, como um peso, vai servir para dizer que é uma sentença, e o próprio povo carregando em si essa sentença, como essa fala, essa revelação é um oráculo, ou seja, é uma palavra com um significado além daquelas circunstâncias. Traduzindo um pouco melhor, tornando essa linguagem mais simples. Da mesma forma em que Deus traz a palavra para o seu povo, para Israel, usando o profeta, dizendo: olha, vocês serão escravizados. Da mesma forma, ele está dizendo: essa sentença sobre vocês são vocês mesmos. E aí, em seguida, no verso 11, diz: dizem, eu sou o vosso maravilhoso sinal. Assim como eu fiz, assim se lhes farás a eles. Para o exílio irão cativos. E isso aqui é interessante, porque o maravilhoso não quer dizer que é bom, ou melhor, não quer dizer que é bom aos olhos humanos, né? Como Jesus disse lá, por que dizes bom homem? Não é o bom nosso humano, não é o maravilhoso para nós humano, porque para nós o que é maravilhoso é apenas o que nos faz sorrir e ficarmos e deixarmos alegres. Mas aqui a palavra traz o sentido do maravilhoso como algo realmente que vem de Deus. E tudo que vem de Deus é maravilhoso, ainda que seja uma dura sentença, né? Então, o povo servirá sobre si mesmo como sentença. E Deus faz o próprio movimento do povo ser um sinal. Que isso sirva para você hoje, né? Olhe sua vida. Deus está falando com você com sinais na sua própria vida. E aí vem a palavra, né, que diz: do que se queixa o homem, senão dos próprios pecados? Esse mesmo princípio que está valendo aqui, né? Ninguém se queixe. Vós sois um maravilhoso sinal. Nós mesmos carregamos em nós as colheitas de toda a semeadura que temos feito. Tá? Vamos lá. Verso 12. E o príncipe que está no meio deles levará os ombros e as escuras, os trastes, e sairá. A parede escavarão para os tirarem por ela. O rosto cobrirá para que com seus olhos não vejam a terra. Em outro momento, nós lemos aqui, capítulo 8, né, quando o Senhor vai falando sobre as abominações no templo, e ele manda que o profeta faça também uma escavação pela lateral para observar o interior. Naquele ambiente ali, era alguém fazendo algo de fora para dentro. Aqui, a parede será escavada de dentro para fora, para a retirada das coisas. Parece que não tem nada a ver, mas tem, porque o princípio aqui é que eles não estão saindo pela porta. No capítulo 8, né, não foi observado pela porta, e aqui o profeta não está saindo pela porta. E eles não sairão pela porta. Porta é entrada e saída em honra. E é isso que vai acontecer com esse povo. Eles não sairão pela porta. Eles sairão cativos, sairão roubados, escravizados. Então, isso aqui é muito interessante. E esse capítulo 12, ele vai pescando lá atrás, né, a todo instante, os significados para o profeta trazer a mensagem. Na verdade, isso é Deus, né, que com toda a sua misericórdia, ele repete tudo aquilo que ele já havia dito a todo instante. Então, não existe uma repetição vã. Deus está utilizando de misericórdia para conosco, porque ele está vendo que a mensagem não foi recebida. E ele quer salvar a todos. Jesus morreu por todos. Vamos lá, dando seguimento. Verso 15. Assim saberão que eu sou o Senhor.
quando eu os dispersar entre as nações e os espalhar pelas terras. Vamos ler aqui o verso 20 também, que diz: E as cidades habitadas serão desoladas, e a terra se tornará em assolação, e sabereis que eu sou o Senhor. Nesse momento, eu não vou aprofundar essa fala de Deus dizendo, eu sou o Senhor. Que ele diz em alguns momentos, e eles saberão, vós sabereis, né? Eu só quero que você observe no livro de Ezequiel os momentos, principalmente assim, final de capítulo, quando Deus diz, sabereis que eu sou o Senhor. A quem ele se refere, tá bom? Porque no final de Ezequiel, nós vamos te mostrar nas três partes que, olhando, né, de cima, uma divisão do livro de Ezequiel, são três partes. Nós vamos fazer uma observação sobre essa fala de Deus, eu sou o Senhor, para quem ele fala, ok? Então, fique atento, acompanhe todo o nosso estudo e você vai tirar a sua própria conclusão, e se você não tirar, nós ajudaremos você a observar esse ponto. Brenão, quer trazer algo? É interessante, gente, a gente vê também, né? Existia um rei em Israel que ele foi cego pelos babilônios, né? No verso 12 do capítulo 12 tem assim: E o príncipe que está no meio deles levará os ombros e às escuras os trastes sairá, né? Vou ler o 13. Também estenderei a minha rede sobre ele, sobre o príncipe, e ele será apanhado no meu laço, e o levarei à Babilônia, a terra dos caldeus, mas não haverá ainda que ali morrerá. Quando a gente está dentro do momento, a gente pode não perceber exatamente o que está acontecendo, né? Mas a gente talvez se recorde que existia um rei em Israel chamado Zedequias, e que esse rei, né, ele acabou sendo preso por Nabucodonosor. A última coisa que ele viu foi os seus filhos, foi o falecimento dos seus filhos, e depois ele foi cego e levado, se eu não me engano, cativo para a Babilônia. Pode existir, né, uma relação com os Zedequias aí. Amém. Eu estava lendo aqui, me chamou muita atenção, lá em 2 Reis, no capítulo 25, do versículo 4 ao 7, ele fala assim: E então a cidade foi arrombada, e todos os homens de guerra fugiram de noite, pelo caminho da porta que já está entre os dois muros, perto do jardim do rei, a despeito de os caldeus se acharem contra a cidade em redor. O rei fugiu pelo caminho da campina, porém o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias, o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então o tomaram preso e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, o qual lhe pronunciou a sentença. Aos filhos de Zedequias mataram à sua própria vista, e a ele vazaram os olhos, e ataram-no com 2 cadeias de bronze e o levaram para a Babilônia. As ações de Ezequiel, elas ilustrariam o sofrimento de muitos que fugiriam de Jerusalém, especialmente do rei Zedequias, que tentaria esgueirar-se à noite, mas seria capturado e levado à Babilônia. O Senhor já vinha, avisando tudo o que ia acontecer, mas mesmo assim, mais uma vez, o povo resolveu fazer a sua própria vontade. Mas o que eu queria chamar a atenção? Se a gente andar um pouquinho no verso 21, eu te peço que você leia também, tem assim, né? E veio ainda a minha palavra do Senhor dizendo: Filho do homem, que ditado é esse que vós tendes na terra de Israel, dizendo: prolongar-se-ão os dias e perecerá toda a visão? Então, observe que parece que eles tinham um ditado do seguinte sentido: os dias vão passar e não vai se cumprir aquilo que Deus falou. Então, a gente precisa ter um certo discernimento a respeito, talvez, motivo pelo qual os dias passam e as profecias, entre aspas, demoram na nossa visão de acontecer. Não vamos transformar a longanimidade de Deus, a oportunidade que Deus dá de arrependimento, com Deus não irá cumprir a sua palavra. Deus vai cumprir a sua palavra, mas ele já se revelou como um Deus longânimo, um Deus que quer que as pessoas se arrependam, um Deus que fica no templo, as pessoas tentando expulsar ele do seu próprio santuário, mas ele está ali dizendo que não está gostando do que está acontecendo, dizendo que vai sair e nos dando a oportunidade de se arrepender. Então, que a gente tem esses dois sentimentos. Primeiro, que a visível, aparente demora de Deus não é exatamente uma demora, é uma oportunidade que ele está dando para que as pessoas possam se arrepender.
não esquecendo também que ele vai cumprir a sua palavra. E quando a gente está no momento, a gente pode não estar enxergando tudo o que está acontecendo. Que a gente possa ter Deus como um pai que está orientando, que sabe o que está acontecendo sim, e usar da própria palavra de Deus para saber da seriedade que Deus tem em relação ao que ele fala. E aí, como o próprio pastor e mestre Guilherme nos trouxe, Deus fala, então, eles saberão que eu sou o Senhor. Que a gente venha saber que Deus é Senhor, não pelas dores que sentiremos por não crer na sua palavra, mas que a gente consiga crer em Deus e receber essa oportunidade, essa longanimidade que nos leva ao arrependimento. Glória a Deus, muito bem colocado. Quando você traz, né, sobre a cegueira do príncipe, e eu quero deixar para os irmãos que nos ouvem, para que vocês julguem, né, diante do Senhor, que o Senhor seja chamado por vocês para esse esclarecimento, que é o seguinte: a cegueira do rei também foi um sinal de que o povo estava cego? Será? Eu não vou trazer uma resposta aqui sobre isso. Estou sendo usado para trazer o questionamento e te levar a buscar respostas em Deus. Mas aqui Deus vai falar com você poderosamente. Deus vai falar com você. Minha opinião é que nada acontece em vão. Tá bom? Você misericordioso, e não vou deixar apenas a pergunta, já vou deixar também a minha opinião. Mas não tenho fundamento bíblico neste momento para trazer uma opinião com certeza, tá? Em relação ao verso 21 em diante, quando vem, né, falando sobre os oráculos, nós vamos falar sobre isso no próximo episódio. Nós vamos parar hoje no verso 20, onde a gente ainda não toca no episódio onde Deus vem, né, confrontando o povo que tinha esse ditado realmente, mas no próximo episódio a gente entra nesse ponto. Glória a Deus pela sua vida, Brenão. E você que vai ficar agora aí dizendo, pô, que pena e tal, a culpa é de Breno, tá bom? Vamos lá, gente. Finalizando essa parte, primeira parte, né, do capítulo 12, a palavra do Senhor nos traz no verso 18 e 19. Novamente, né? Filho do homem, o teu pão comerás com tremor e a tua água beberás com estremecimento e com receio. E dirás ao povo da terra, assim diz o Senhor Jeová acerca dos habitantes de Jerusalém, na terra de Israel: o seu pão comerão com receio, a sua água beberão com susto, pois que a sua terra será despojada de sua abundância, por causa da violência de todos os que habitam nela. Você lembra que lá no capítulo 3, Deus já tinha dado sinal para esse povo? Então Deus está aqui apenas trazendo a ele de novo, gente, vai acontecer um problema. Aí, nesse momento aqui, eu vejo, e se Deus falasse isso aqui comigo, e quando Deus traz para mim, né, alguma coisa assim, do tipo, olha, preste atenção, eu realmente busco com afinco ouvir, estar atento aos sinais, porque é um tempo que ainda cabe arrependimento. Ainda está havendo aqui, no meio desse povo, uma semeadura errada. Então, ainda dá para se arrepender. Após esse tempo aqui, virá a colheita. E na colheita, teremos a misericórdia de Deus, que se renova, né, todas as manhãs. Teremos sempre Jesus como nosso advogado. Mas colheita é colheita, irmãos. O que Deus pode fazer na colheita é segurar a nossa mão e nos dar estratégia, nos dar refrigério, mas a colheita é inevitável. Então, nesse ambiente aqui, ainda cabe arrependimento. Enquanto Deus está nos dizendo, preste atenção, cuidado, não faça, cuidado, vai dar problema. Deus está dizendo, filho, ainda cabe arrependimento. Após isso, vem a colheita. Digo e repito novamente, a colheita não quer dizer que Deus nos abandonou. Pelo contrário, Ele nunca nos abandona, e na colheita é uma hora em que realmente apenas a presença de Deus pode nos fazer passar por esses momentos duros de uma forma menos dolorosa. Apenas a presença de Deus. E só que a colheita ela é inevitável. Ela é inevitável, tá bom? Então, hoje a gente fica por aqui.
E aí finda, né, essa parte dizendo: e as cidades habitadas serão desoladas e a terra se tornará em assolação. E sabereis que eu sou o Senhor. Logo em seguida, vem aqueles versos que Breno trouxe o comentário, que a gente dará continuidade no próximo episódio. Ok? Irmãos, vamos orar, vamos parar por aqui. Eu sei que você ficou com um gostinho de quero mais. Sei que você quer entrar nessas revelações aí dos versos 21 em diante. Próximo episódio a gente vai até o final do capítulo 14, tá? E nesse momento orarei por todos nós. Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor está constantemente intercedendo por nós. Muito obrigado, Senhor, porque sem a sua intercessão, quantas vezes pereceríamos? Certamente não conseguiríamos ter chegado até o dia de hoje. Muito obrigado, Senhor, pelo teu sacrifício na cruz. Muito obrigado pelo teu sangue derramado sobre nós, que nos marca contra o espírito da morte, que nos marca em favor das nossas promessas em Deus. Esse sangue que assina o nosso memorial. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado pelo teu sacrifício que levou de nós todas as dores, as feridas, tudo aquilo que rouba de nós a paz foi lançado sobre ti. Muito obrigado, Senhor Jesus. Eu declaro que aqueles que nos ouvem e que porventura não desfrutam dessa paz, eu declaro sobre a sua vida a paz de Cristo, a paz que foi conquistada, que foi nos dada por direito na cruz do Calvário. O castigo que nos traz a paz foi lançado sobre Jesus, e por isso eu e você temos direito a viver a paz que excede o entendimento, a paz que não é a que o mundo dá, mas a paz que só existe em Jesus. Essa paz é direito meu e seu, e eu declaro sobre a sua vida a paz de Cristo, em nome e pelo sangue de Jesus. Amém e amém.